Essa história, ela vai ilustrar muito bem o grau de complexidade, os riscos e a dedicação envolvidas em um transporte e remoção de um paciente psiquiátrico. E mostrar também as situações extremas em qual a equipe é levada. Então ela começou com um chamado, num final de tarde, na sede da Hemopse, por volta aí de 4 horas da tarde, onde do outro lado da linha, uma mulher com uma voz embargada anunciava assim, meio desesperada: achei meu irmão, ele está numa favela no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado, graças a Deus. Ele está na favela do Rio de Janeiro. Eu pedi que ela se acalmasse um pouco e ela repetiu isso por algumas vezes. E aí depois ela consegue, com mais calma, me explicar o que havia acontecido. O irmão dela, um homem de 32 anos, havia desaparecido há mais de 3 anos. Ele levava uma vida normal e de repente começou a apresentar comportamentos estranhos, delírios de perseguição, a crença de que estava sendo vigiado, a ponto de subir no telhado e destelhar a própria casa. A atitude de destelhar a casa, como apresentado por esse paciente, é um comportamento até comum na esquizofrenia. Por que isso acontece? O delírio persecutório, que é uma convicção que o paciente tem que ele está sendo perseguido, que existe um conluio para tentar prejudicá-lo, até mesmo matá-lo, é um dos sintomas mais comuns na esquizofrenia. Então, não é difícil a gente observar que um paciente comece a pensar que existem escutas na sua casa, ele quebrar o forro, quebrar o gesso procurando escutas, procurando câmera. Então, nesse sentido, ele quer saber como que os seus perseguidores estão sabendo da sua vida. Os pais desse rapaz, no caso o João, eles tentaram por muitas vezes ajudar o paciente, mas ele era irredutível, porque devido à crítica não estar preservada, ele não se via como uma pessoa que estava adoecida. E um belo dia, simplesmente, ele desaparece. E por 3 longos anos, a família procurou incansavelmente, acionou a polícia e não teve sucesso algum. Agora, a notícia que a gente tinha obtido pela irmã é que ele estava numa favela no Rio de Janeiro e estava sendo ameaçado de morte. O chefe da facção, o chefe do morro, não sei, conseguiu o contato deles, vendo que ele não era um criminoso, que ele estava realmente doente, e pediu que tirassem imediatamente da favela, que senão eles iriam matá-lo. Por quê? Porque ele estava mexendo com as meninas da comunidade. E aí, retornando na ligação, ela começa: vocês então conseguem lá buscá-lo? Conseguem? Por favor. Ele é muito agressivo. E a gente indo, ele não vai voltar de forma alguma com a gente. Eu dei aquela pausa assim, e de bate-pronto respondi: não, Helenice, esse é o nosso serviço, A gente vai sim. Mas eu peço que a senhora, então, o que você tem de documento? Ela falou assim: eu não tenho nada, ele perdeu todos os documentos há muito tempo. Eu solicitei a ela, então, que fizesse um boletim de ocorrência e que me arrumasse também uma certidão de nascimento dele. Porque sem esses documentos, não teria nem como embarcá-lo em uma aeronave, Depois que eu solicitei isso para ela, ela demorou uns 3 dias e voltou à sede da Hemopse com os documentos em mãos. Eu montei uma equipe, um médico, um enfermeiro e eu. A missão estava definida.
E aí começa a saga Favela do Rio de Janeiro. Favela acordada, madrugada acesa, paredão chamando, rua inteira acesa. Cheguei na viela, camisa fina, corrente grossa, sandália da moda, copo cheio, olhar de quem fatura na proposta. As cria me vem, abre passagem, respeito não se pede. Se conquista, as dona me olha, quer viagem, só cola comigo quem acredita. Baile lotado é o kit, favela em peso na pista. Quem comanda essa porra sou eu, grave batendo na vista. Baile lotado é o kit, comunidade dá o aval. Se fechou comigo é família, se marcou comigo é final. Hey! Antes de começar essa saga, eu quero contar um detalhe que marcou uma parte mais humana dessa remoção. Quando eu convoquei o Jonas, no caso era o enfermeiro responsável, ele nunca havia conhecido o mar, né? E ele perguntou, né, sabendo que ia ser perigoso, né, ir para uma favela no Rio de Janeiro, se a gente poderia, ao menos, dar um pulo no mar para ele conhecer, para ele ter a sensação. Até que enfim vou conhecer o mar. E eu respondi, prometi, né, para ele que iríamos sim conhecer o mar. E porque até mesmo nessa época meu pai residia no Rio de Janeiro e a gente chegaria num dia, dormiria lá, acordaria, iríamos para o mar e depois a gente daria sequência na nossa missão. Mas o destino tinha outros planos para a gente. Resgate psiquiátrico, somos a única chance. A última porta aberta na parede onde o mundo desaba na escuridão mais densa. Eu vou te encontrar, vamos te ajudar. Seja forte, deixa a mão tocar a minha. O nosso voo, ele deveria ter chegado às 3 da tarde no Rio de Janeiro, mas ele atrasou mais de 9 horas. A gente chegou no Galeão por volta de meia-noite, meia-noite e 20, após uma escala forçada que tivemos que fazer em Campinas devido ao mau tempo, né? O cansaço nosso era muito grande. E o plano de descanso e de ver o mar foi imediatamente abortado, né? A missão nossa era prioridade. Expliquei ao Jonas que, com profissionalismo exemplar, compreendeu. O mar tem que esperar. Favela em peso na pista, comanda essa porra sou eu, grave batendo na vista. Baile lotado é o kit, comunidade dá o aval. Se fechou comigo é família, se marcou comigo é final. Hey! Na época também a gente não tinha Waze, Google Maps. A gente tinha, o que tinha dentro do carro, desse Sandero, era um GPS TomTom, que nos levou a um erro de rota na madrugada carioca. Uma tesourinha, como diz lá em Brasília, mal interpretada, nos colocou em uma via expressa na contramão. Parei o carro, a tensão assim era visível no rosto de todo mundo. E eu tentei o mais tranquilo possível, transparecer assim que estava tudo sob controle, né? E eu perguntei para a equipe: pessoal, eu posso dar uma ré no carro? Porque eu errei o caminho e se a gente continuar, pelo que eu estou entendendo aqui no GPS, a gente vai ter que rodar nessa área desconhecida aqui por mais de 20 ou 30 minutos até retornar ao itinerário correto. E aquela ré, cada metro dela parecia uma eternidade. Com uma sensação de perigo iminente que nos cercava, né? Após 40 minutos de uma tensa jornada, chegamos à entrada da favela. E aí, a gente observava o tempo inteiro motoqueiros com pessoas na garupa, não sei se fala garupeiros, né? Com armas empunhadas, nos encarando assim com um ódio no olhar. Era uma coisa assim diferente. A gente tinha ido para lá desguarnecido de qualquer tipo de autorização. Não tinha nada, autorização da favela ou de comando, autorização para nada.
né, para entrar nessa favela. E a gente também não tinha nenhum endereço exato de onde eles estavam. Nessa hora eu pego e ligo para a Helenice e quem atende nessa hora é o irmão dele, Gustavo, que falou que o problema de encontrar um endereço era nosso, que ele já havia nos pago o serviço e que a gente desse um jeito. Eu e a equipe já querendo dar um fim nessa remoção, abortar isso, falei, olha, Gustavo, se você não nos der a coordenada exata, o endereço exato onde o João está, nós vamos embora agora. Gustavo, eu preciso do endereço correto. Agora. Ele viu que eu não estava brincando e imediatamente falou assim, não, eu te ligo daqui a 2 minutinhos. E assim ele fez. Nós fomos procurar, então, esse endereço onde o João se encontrava. Sandália da moda, copo cheio, olhar de quem fatura na proposta. As cria me vem, abre passagem, respeito não se pede. Se conquista, as dona me olha, quer viagem, só colar comigo quem acredita. Baile lotado é o kit, favela em peso na pista. Quem comanda essa porra sou eu, grave batendo na vista. Baile lotado é o kit, comunidade dá o aval. Se fechou comigo é família, se marcou comigo é final. Ao chegarmos no local informado pelo Gustavo, irmão da Helenice, tínhamos uma cena, era uma parede verde e uma porta de ferro bem antiga entreaberta. Nos reunimos, abrimos essa porta tentando fazer o mínimo barulho possível, que foi quase que impossível, né, porque ela é toda enferrujada. E nisso nos deparamos com uma escada muito íngreme, uma escada de uns 9, 10 degraus que tinha uma curva em L assim. Eu fui na frente, o enfermeiro Jonas atrás e o doutor em seguida. Porque normalmente a gente vai um ao lado do outro para que a gente possa chegar com exatidão ao paciente e todo mundo junto, né, para abordar de uma forma mais rápida e assertiva. Então, abrindo essa porta de ferro, ela acabou, por mais cuidado que a gente tivesse, ela acabou fazendo um barulho alto, né? E a gente começou a subir essas escadas, né? Quando a gente chega no final dessas escadas, né, estava lá o João, com uma faca de serra e um garfo na mão. E ele, quem são vocês? A gente, calma. E ele muito próximo, assim, porque era um barracão, assim, eu acredito aí que uns 8 metros quadrados no máximo. E eu subi, né, fiquei na plataforma, assim, e ele, quem são vocês? Quem são vocês? Aquela tensão, eu, calma, João, calma. Quem são vocês? Ele pega e levanta a faca. No que ele levanta a faca, eu já entrei com uma manobra específica, segurei essa mão dele e com a outra mão segurei a mão que continha o garfo, né? O Jonas imediatamente veio, abraçou, conteu com a manobra também própria para isso. Seu olhar pedindo trégua, entre remédios e promessas, ninguém ouve o que você grita, mas eu escuto cada linha que se rompe. Quando o sono não vier e o medo for maré, eu vou mergulhar, te puxar de volta pra superfície. Oh yeah! Resgate psiquiátrico, somos a única chance. A última porta aberta na parede onde o mundo desaba na escuridão. Mas Deus, eu vou te encontrar. No caso, a gente sempre tem uma ideia que o esquizofrênico é um paciente que é agressivo. E, na verdade, isso não acontece.
na maioria das vezes é um paciente que está acuado, justamente por causa dessa sensação de perseguição. Ele não tem, muitas das vezes, uma ideia muito clara do que está acontecendo. Ele sabe que estão perseguindo, ele sabe que querem prejudicá-lo, então ele fica com medo e a ideia é se isolar, de fugir. Mas, muitas das vezes, no instinto de sobrevivência, o paciente ele pode ficar agressivo. Ele pode pegar a arma que ele tem na mão para tentar lutar contra esse possível perseguidor. A medicação ministrada fez efeito muito rápido, o que não é comum, né? Provavelmente o paciente já devia estar alguns dias sem dormir, né? Então, isso ali lhe causou uma sensação de alívio momentâneo. E ele dormiu como um anjo. Após dar um banho e trocar o paciente com as vestimentas adequadas para o embarque no aeroporto, ele ficou deitado num colchão no chão. O médico, cansado, procurou também um local para deitar. O Jonas, enfermeiro, se recostou em uma cadeira plástica e pôs o pé na outra e dormiu. E eu fiquei de vigília, como sempre. Fica de olho na casa do doidão, porque os doutores estão lá para levar ele. Sim, chefe. Nessa hora, eu ouço um barulho de motoqueiros que estavam na rua e eu olhei. E na porta de entrada da casa do João, tinha alguns motoqueiros parados, armados, observando aquilo. Mas eles entenderam que aquela movimentação toda já era esperada, porque o chefe da facção já havia informado o familiar que se não o retirassem da favela, eles iriam matá-lo. Quando eu observei essa movimentação, eu pensei, agora a gente não sai vivo dessa favela, não. Aí, como todos estavam dormindo, eu fiquei com aquela angústia só para mim e pensando no que pior podia acontecer, né? Mas, graças a Deus, passaram-se alguns minutos, eles debandaram, foram embora. O voo de retorno estava previsto, acho que era, o embarque era acho que 9 e pouco da manhã. Às 5h30 a gente retirou o João da favela, colocamos ele no carro e fomos em destino ao Galeão, onde ele estava ainda totalmente sedado. A medicação fez muito efeito, né? Ou seja, ele não estava dormindo bem, não estava tomando nenhum tipo de medicação, então o seu organismo absorveu muito a medicação. E o que acontece? Para você fazer o check-in no aeroporto, a pessoa tem que estar presente, tem que estar sã, né? Não pode estar alcoolizada, não pode estar dormindo. E ele estava num sono profundo. O que nós fizemos? Nós o colocamos numa cadeira, né, de espera, no saguão, antes do embarque. Eu fui com o boletim de ocorrência e os documentos da equipe até o saguão, até o guichê de check-in. Consegui fazer o check-in tranquilamente de todo mundo. E quando nos chamaram para a entrada no voo, eu peguei o João por um lado e o Jonas pegou ele pelo outro. E fomos levando ele como se ele estivesse andando. Ele fazendo assim, cambaleando, né? E com o pé levitando, porque ele ainda estava sonado. Na hora que chegou para entrar no Finger, né? Naquele corredor que leva até a aeronave, nós demos um cutucão. João, vamos, acorda. Você tem que embarcar. Vamos, João. Ele conseguiu, nesses 2, 3 minutinhos, até entrar na aeronave, ficar
posturado e entrar na aeronave, que tinha escala em Brasília, onde, na hora do desembarque, uma nova surpresa. Ele acorda e começa a gritar, dizendo que estava com fome. Eu estou com fome, eu quero comer. Calma, João, calma. Eu pedi para o enfermeiro ir na lanchonete e comprar um lanche para ele. O enfermeiro me retornou com 2 pães de queijo e um leite com café. Ele devorou aquilo em menos de 1 minuto e começou a gritar, eu quero mais, eu estou com fome. E assim foram, posso te falar, até a hora do embarque, mais de 15 pães de queijo. Finalmente conseguimos embarcar. O médico e o enfermeiro, eles estavam tão cansados que eles entraram na aeronave, diferente do João, totalmente aceso. Eles dormiram, né? Recostaram a cabeça e dormiram. E nisso o João ficava fazendo menções com um soco na cara do enfermeiro, na cara do médico. E eu falava assim, João, não faça isso porque tudo eu estou anotando no relatório e isso pode ficar ruim para você. Para ver se ele ficava um pouco mais colaborativo, mas não adiantava em nada. Até que eu usei um tom mais ríspido uma hora, falei, João, caso você continue fazendo isso, eu vou medicar o senhor de novo e isso não vai ficar bom para o senhor. Por uns minutos ele para e depois ele começa novamente a mexer com as aeromoças, falar que adorava mulheres, ele falava inglês também, ele falava um inglês totalmente incorreto, I love girl, I love girl. I love girl, I love girl, I love girl. Os demais passageiros começaram a achar aquele engraçado. Ele começou também, a uma certa hora lá, a imitar aquele apresentador de televisão recém-falecido, muito conhecido aqui no Brasil, o Silvio Santos, né? E falava, quem quer dinheiro? Arrai! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ele tem essa característica mais jocosa que não é comum a todo paciente esquizofrênico. Então, quando ele fica lá, ai, quem quer dinheiro, isso não é um sintoma comum. Mas, além dos delírios persecutórios, um outro grupo de sintomas presente na esquizofrenia é a desorganização tanto do pensamento quanto do comportamento. Então, ele pode ter esses traços mais de humor que a gente fala, traços mais jocosos, fazendo brincadeira, porque ele está com um comportamento desorganizado e não percebe que aquela sua atitude é inadequada para aquele ambiente. E assim, totalmente fora, desagradável. E as pessoas que estavam na aeronave começaram a achar aquilo muito estranho. E já começaram a parar de rir e começaram a ficar com receio, porque estavam vendo que aquele pessoa não estava normal. Então, você vê um voo que é para durar aí 45 minutos, pareciam ser mais de 3 horas. Finalmente a aeronave aterriza. Quando a gente chegou e viu que a nossa equipe de terra já estava presente, e na hora que o João adentrou a ambulância, até hoje eu sinto esse alívio. Incrível. Parece que tirou um peso das nossas costas. Foi uma situação muito tensa, muito perigosa. Foi uma das situações mais críticas que a Hemopse já passou. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele foi encaminhado por uma clínica especializada em psiquiatria. Posteriormente foi diagnosticado com esquizofrenia. Bom, o tratamento da esquizofrenia
ele é basicamente feito com medicações antipsicóticas. Mas aqui a gente tem um grande problema, porque a pessoa, quando está adoecida, ela não tem crítica do seu adoecer, ela não se reconhece doente. Então, por que ela vai aceitar tomar uma medicação se ela não está doente? Então, um dos grandes desafios do tratamento da esquizofrenia é a falta de adesão ao tratamento. Então, quando a gente não tem essa adesão ao tratamento, a gente vê o paciente tendo crises frequentes, né? Cada crise, o paciente pode perder um pouco da sua funcionalidade. Então, o ideal é que o tratamento seja feito o mais precoce possível e sem recaídas. Alguns casos, como esse relatado nesse vídeo, a gente tem um cenário dramático, onde o paciente se desorganiza a tal ponto que ele foge. Ele poderia ter sido morto, né, por alguém que não sabe da doença ou por o próprio chefe da favela que contactou a família para que ele resgatasse, para que não tivesse um fim pior. O ideal seria um tratamento ambulatorial, onde o paciente marca a sua consulta, recebe a sua receita, toma suas medicações, tem um controle dos sintomas e faz as visitas regulares ao médico. Mas, em alguma das vezes, como é o caso que o paciente não aceita e não entende a necessidade do tratamento, às vezes a gente pode ter que recorrer à remoção psiquiátrica. É um momento tenso, um momento crítico, que ninguém deseja, nem a família, nem o médico, nem a enfermagem e nem o próprio paciente. Mas às vezes ele é necessário para preservar a vida desse paciente. Resgate